Então, ó, beleza. Coloquei o transdutor, tô lá, vou enxergar o útero, tá? O útero normalmente ele tem uma posição antivertida, significa que ele tá dobradinho para frente, tá bom? Então, antiversão é o quê? O que que é antiversão? É a posição dobradinha para frente do colo uterino, e a antiflexão é a posição de flexão anterior do corpo uterino. Então imagine o seguinte, ó, quando eu digo que um útero está antivertido, eu estou falando que o colo uterino dele está flexionado para anterior em relação à paciente ou em relação ao transdutor, tá? Ele é viradinho para frente, o colo do útero. Mas se eu digo que o útero é antiverso fletido, eu estou dizendo que além do colo do útero ser inclinado para frente, o próprio corpo uterino também está flexionado sobre si mesmo. Então, além do colo estar, por exemplo, imagina que o canal vaginal, um útero antivertido, ele tem um colo que já está mais inclinadinho para frente. E se for antiverso fletido, além disso, o útero vai estar também inclinado para frente em relação ao colo, tá? Então, colo e corpo uterino. Então, existe uma angulação aqui e existe uma angulação aqui. Isso é antiverso flexão, tá? Então, pode acontecer de só o colo ser angulado e o útero não ser angulado. O colo angulado em relação à vagina, o útero sem angulação, é um útero que é só antifletido, ou melhor, antivertido, ele não é antifletido. Mas a maioria dos úteros são antiverso fletidos. Existem os úteros que são médio fletidos ou médio-verso, aqueles úteros que têm uma posição mais neutra, que é mais incomum, mas você vê com certa frequência, porque não é nada patológico. E existem os úteros retrovertidos e retroverso fletidos, que é literalmente a mesma coisa, só que para trás. Então, só lembrando aqui o desenho esquemático, ó, o útero geralmente é viradinho para frente. Aqui é a bexiga anterior, face anterior, bumbumzinho aqui, face dorsal. Então ele tá viradinho para frente, ele é antiverso fletido, tá bom? Então é essa imagem aqui que a gente imaginaria encontrar, já que a paciente está deitada, eu estou colocando transdutor, eu imaginaria encontrar uma imagem assim no aparelho, concorda? Porque essa é a posição, digamos, fisiológica do útero dentro do corpo do paciente. Só que eu preciso que você entenda o seguinte, ó, o colo tá aqui, o útero tá aqui, o endométrio tá aqui, e aqui é o transdutor. O transdutor lá no aparelho, ele não vai aparecer nessa lateral. Sempre, sempre, sempre. O transdutor vai aparecer em cima, tá? Então o útero tá aqui, beleza, de fato ele tá aqui, mas o transdutor, ele vai sempre aparecer em cima, ou seja, é só você lembrar que isso aqui, na verdade, está sendo representado assim, tá bom? Então, o transdutor aparece aqui em cima e eu estou vendo o útero aqui. Ou seja, se o útero está viradinho para a esquerda, a sua esquerda ou a direita da tela, então imagina que você está olhando para o seu computador, sua TV agora. A sua esquerda é o seu braço esquerdo, tá? E a direita da tela é, se você fosse a televisão, seria a sua direita ou a direita da tela propriamente dita. Ou seja, se o útero está viradinho nesse sentido, como está sendo apresentado aí para vocês na aula, no slide, significa que ele é antivertido, antifletido ou antiverso fletido, que é o mais comum, tá bom? Então isso é um útero antiverso fletido ou antivertido, enfim, depende de cada útero. Aqui a gente tem um pouquinho de líquido livre, que a gente já aprendeu no ultrassom que líquido é preto, e é muito comum ter líquido livre em pacientes no menacme, aquelas pacientes que ainda têm uma vida, ou melhor, têm ciclos menstruais ativos. Mas existe também o útero que está viradinho para trás. E pode ser só o colo viradinho para trás, ou frequentemente é o colo e o útero também. Então, o colo viradinho para trás e o útero ainda fletido para trás, retroverso fletido ou retrovertido apenas, tá bom? Basicamente seria essa imagem que a gente esperaria, mas lembra, o útero está aqui, beleza. Como o transdutor sempre vai aparecer lá em cima, a imagem vai ficar dessa forma aqui.
Ou seja, se o útero na imagem está apontando para a sua direita ou para a esquerda da tela, ele é retrovertido ou retroverso fletido. Tá, João, beleza. E como é que eu tenho certeza que esse útero de fato está no lugar certo? Toda vez que você estiver avaliando o exame, o transdutor endocavitário tem que estar na sua mão, o índex dele, lembra do índex que a gente conversou nas aulas 1 e 2? Todo transdutor tem um índex, que é um ponteirinho que aponta qual é o lado direito dele. O índex dele tem que estar sempre na sua mão para cima ou para a direita. A minha imagem está invertida, fica parecendo que eu estou apontando para a esquerda, mas é para cima ou para a direita aqui, tá? Vou só botar o dedo para o outro lado aqui para vocês aparecer para a direita. Então, para cima e para a direita, sempre. Eu não posso ter o transdutor e virar a minha mão, eu não posso everter a minha mão. Olha só esse movimento aqui do punho. Eu não posso fazer isso, jamais. Eu tenho que estar com o meu polegar sempre na direção do índex e o movimento é sempre esse aqui, ó. Ou seja, rotação interna do punho. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Jamais. Porque se eu faço isso aqui, o índex do transdutor, que é a imagem que deveria estar à direita, vai para a esquerda e vai embaralhar tudo. Vai esquerda, vai virar direita na tela do aparelho. Então não pode, nem no endocavitário, nem nenhum outro transdutor, fazer esse movimento aqui com a mão. É sempre o movimento de rotação interna e o polegar, o índex sempre para cima ou rodado internamente. Deu para entender? Se não fizer isso, não vai errar lateralidade.